Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Então, mais um dia, né, do nosso devocional com o Senhor Jesus, nesta manhã. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e vamos orar, né, para nós começar o nosso devocional, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estou diante da Tua presença, para buscar a Tua face, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, o auxílio, Deus, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para que possamos, ó Pai, trazer a palavra do Senhor nesta manhã, inspirada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha abençoar cada um nesta manhã, dando paz, alegria no coração, em nome de Jesus. E que nesta manhã, Pai, nós possamos aprender mais com o Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos falar, né? Foi aí me dada a oportunidade aí de estar falando do livro de Atos, do capítulo 13 ao 15. Então, nós vamos aqui começando a falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E ontem, né, o pastor Raul, ele trouxe para nós, né, muito bem explicado, né, bem falado sobre a viagem missionária de Paulo. Então, o que eu quero trazer para nós nesta manhã é sobre a ação do Espírito Santo na obra missionária, né? Porque a obra missionária, ela foi, né, ela começou através da ação do Espírito Santo, que a igreja de Antioquia, ela era aberta às pessoas, né? E ali tinha os seus 5 veteranos em Antioquia, com admirável modéstia. Saulo estava contente com a posição mais inferior dele. A igreja, está lá no capítulo 13, versículo 1. A igreja de Antioquia, ela era aberta também à palavra de Deus. A igreja, ela estuda a palavra de Deus. Nós podemos olhar lá no capítulo 13, versículo 1. Lá vai nos dizer que a igreja, ela busca a face de Deus em oração. Aí já está falando no capítulo 13, versículo 3. E obedece a Deus. Olha, lá vai nos falar que lá tem profetas, mestres, ou seja, que prega e ensina a palavra do Senhor. Atos 13, 1. Aí vai nos dizer também que, né, que a igreja lá tem profetas, tem mestres e que prega e ensina a palavra do Senhor. Ou seja, uma igreja que ora, uma igreja que busca a face de Deus e obedece a Deus. Mas quem dirige a obra missionária é o Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer. E o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é livre e soberano na condução dos destinos da igreja. A orientação do Espírito Santo é segundo a palavra e não a parte dela, a parte da igreja. O Espírito Santo, ele se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e a uma igreja que ora e jejua. Então, o Espírito Santo, ele não só age, né, a parte da igreja, mas em sintonia com ela, ou seja, em sintonia com a igreja. E a igreja que jejua, a igreja que ora, é a igreja que jejua e ora. E é a igreja que impõe as mãos e despede. Mas quem envia os missionários a exercerem o seu ministério é o Espírito Santo de Deus. E foi o próprio Espírito Santo que enviou os missionários para o campo do trabalho. Aí vai estar lá em Atos 3 e 4, né? Capítulo 13, versículo 3 e 4. Então, queridos, nós não podemos fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. Porque ele nos foi enviado para estar sempre conosco. Então, ele nos guia a toda a verdade. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. A igreja, ela não pode conseguir uma conversão sem a obra do Espírito Santo. Os pregadores, eles não terão virtudes e poder para pregar sem a ação do Espírito Santo.
Então, nós vemos aqui que mesmo ali, né, na igreja ali, na primeira viagem missionária de Paulo ali, naquela igreja em Antioquia, ali tinha aqueles homens veteranos ali, mas a palavra do Senhor fala que eles oravam e jejuavam, ou seja, eles estavam buscando a presença do Senhor, eles estavam orando e jejuando a Deus. Então, eles foram direcionados ao Espírito Santo a escolher os missionários a ser enviados, que é Saulo e Barnabé. E a palavra do Senhor vai nos falar, lá no capítulo 13, versículo 4 e 5, que Paulo, ele anunciava a palavra do Senhor, empregando os meios mais adequados, não ousava mudar a mensagem, mas era sempre audacioso ao escolher os melhores métodos. Então, eu creio que, né, Paulo, ele também, né, com certeza, ele foi ali, ao escolher os seus melhores métodos, ele também estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então, essa aí é a ação do Espírito Santo na primeira viagem missionária. E agora no capítulo 14... No capítulo 14, nós vamos falar sobre Paulo e Barnabé em Icônio. Paulo e Barnabé, eles chegaram em Icônio e ali eles demoraram muito tempo, mas debaixo de tensão e perseguição na sinagoga de Icônio, Paulo e Barnabé falou com tal poder que grande multidão composta por judeus e gregos, crê no Senhor. Está lá no versículo 1. Os missionários, eles não pregaram apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Não apenas falaram, mas também demonstraram. Olha, somos informados que eles falaram com ousadia no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizeram sinais e prodígios. Já está lá no versículo 3, no 14:3. Olha, os milagres são o evangelho, mas os milagres não são o evangelho. Mas o quê? Ele abre porta para ele. Os milagres não são realizados pelos missionários, mas por Deus, por intermédio dos missionários. A pregação do evangelho, ela precisa ser em demonstração ao Espírito Santo e poder. Precisamos pregar não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Uma orquestração contra os obreiros de Deus. Aí vai estar falando lá do 4 ao 20, do 14, do 4 ao 20. Olha, quando nós, fomos pregar a palavra do Senhor, nós devemos pregar, não só das pessoas ouvir, mas também com o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar aquele a qual nós temos pregado, que é Jesus Cristo. As pessoas, eles precisam ver Jesus em nós. Olha, aí nós vamos falar aqui, sem a Antioquia da Pisídia, os judeus lideraram a perseguição contra Paulo. Aí já vai estar falando lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 50. Vai estar falando sobre a perseguição. Tá? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então aqui está falando, que sobre a perseguição contra Paulo. Lá em Antioquia da Pisídia, os judeus, eles lideraram uma perseguição contra Paulo. E em Icônio, os judeus incrédulos incitaram e irritaram o ânimo dos gentios contra Paulo e Barnabé, bem como contra os novos convertidos. O povo da cidade dividiu uns posicionando a favor dos judeus e outros se colocando ao lado dos apóstolos. Olha, vendo que a cidade estava dividida, os adversários usaram a arma
do tumulto. Assim, judeus e gentios, associando-se às autoridades, planejaram ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Já está falando lá no 5 e no 6. Destacamos aqui algumas lições. Então, vamos lá. Os dois não covardemente, né? Os dois eles não fugiram covardemente. Aqui vai falar o seguinte, que os dois não louvadamente, mas vai falar sobre os dois aqui, ó, quando eles se levantaram contra ele. Que os dois, não covardemente, mas prudente, decidiram se retirar. Ou seja, não foi por covardia, mas por prudência. Eles decidiram se retirar em algumas situações. A melhor estratégia é não bater de frente. Para isso, precisamos do discernimento do Espírito Santo. Ou seja, né? Aqui a gente vê que o Espírito Santo estava dando para eles ali um discernimento. Naquele momento ali, que eles se levantaram, né, contra eles, eles não se acovardaram, né? Mas eles preferiram, né, nem não se acovardaram e nem bateram de frente com eles, né? Então foi ali um discernimento que Deus deu para eles, que o Espírito Santo deu para eles. Aí lá do 14, do 8 ao 10, vai nos dizer: por causa dos milagres realizados por Deus, por intermédio dos dois, fizeram com as pessoas os confundirem com os deuses. Nenhuma obra é feita pelas nossas mãos, mas sim por Jesus Cristo. Fizeram com que as pessoas confundissem com deuses. No entanto, eles não aceitaram a situação, porque sempre soube que a glória pertence a Deus. Por isso, intensificaram mais a exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Paulo, ele passou por muitas aflições e atribulações. E nesse lugar foi apedrejado e dado como morto. Ainda assim, quando ele voltou para Antioquia, dando testemunho das obras de Deus e encorajando os demais discípulos a não desistirem mesmo em meio às lutas. Amém? Lá no 14, 22. Irmãos, é isso aí. É porque é muita coisa, né, para falar. Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo aí o que eu tenho falado aí para os irmãos. Então agora a gente vai entrar já no capítulo 15, que nós vamos falar um pouco sobre... deixa eu ler aqui para os irmãos. As controvérsias sobre circuncisão. Sobre o concílio, né? Vou falar um pouco sobre o concílio de Jerusalém. Amém? Então, aqui é o seguinte. Então, vamos lá. Vai nos dizer que do capítulo 15 a 1, vai nos dizer que esses falsos mestres, eles ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Pregavam que sem a circuncisão, os gentios não poderiam ser salvos. Segundo esses mestres, os gentios precisavam primeiro se converter em judeus, para depois se tornarem cristãos. Mas a grande questão é: pode o homem ganhar a favor de Deus? Pode se justificar a si mesmo pelos seus próprios esforços? Lá no livro de... Espera aí, deixa eu pegar aqui para mim falar para os irmãos. Vamos ler lá. Gálatas 3 e 11. Vai nos falar... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vai nos dizer assim, ó, Gálatas 3 e 11, vai nos dizer:
é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Então, vamos lá. Essa aqui tem tanta folha aqui que eu tô até perdida. Glória a Deus. Então, aqui nos fala sobre a justificação, né? Que o justo viverá pela fé. Então, aqui nós falamos um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Chamados por Paulo, falsos irmãos. Gálatas 2, versículo 4. Gálatas 2, versículo... É isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Chamados por Paulo, né, falsos irmãos, ou seja, pessoas que estavam se infiltrando, né, fingindo a ser irmãos, na verdade, eram falsos irmãos. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Precisamos vigiar. Essa falsa doutrina, ela estava colocando em risco o evangelho de Jesus Cristo. Olha, há uma necessidade de fato estarmos conhecendo a Bíblia, para que nós não venhamos ser enganados por qualquer pessoa. Então precisamos, né, conhecer a Bíblia a fundo para que a gente não venhamos ser enganados. E corremos até o risco, né, de se infiltrar em nosso meio pessoas que querem deturpar o evangelho e até mesmo pessoas satanistas. E se nós não conhecermos o evangelho na íntegra, podemos ser enganados e até mesmo essas pessoas podem nos tirar do caminho de Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado e buscarmos, né, estar sempre firmados na palavra e conhecer para que a gente não seja levado por falsas doutrinas. Então é alicerçar na palavra do Senhor, né, buscar o conhecimento mesmo para estar firmado. Nosso alicerce tem que ser a palavra de Deus. E Paulo e Barnabé, eles foram então até Jerusalém e relataram ali aos apóstolos tudo o que estava acontecendo em Antioquia e na cidade que eles fizeram a primeira viagem. Eles sempre destacaram os feitos de Deus e ao contarem os relatos aos apóstolos e discípulos, eles ficaram felizes com o resultado que o evangelho estava alcançando. Tanto Paulo quanto Barnabé estavam contando todas as coisas boas que aconteceram na primeira viagem deles. Tudo que eles estavam contando, eles estavam dando crédito a Deus e não a eles, né? Então, assim, as coisas que foram feitas, né? As coisas boas que aconteceram ali, os milagres, né? As pessoas que se converteram ao evangelho, a cura, né? Os milagres que teve ali. Então, assim, eles não estavam, né, buscando o mérito para eles, mas eles estavam, né, dando a quem pertence, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Aí agora nós vamos falar lá no 15, no capítulo 5, vai falar sobre um conflito imediato que teve ali, que é instalado ali no meio deles. Alguns membros do partido dos fariseus se opuseram imediatamente aos apóstolos e bateram o pé. Eles bateram o pé ali declarando que era necessário para a salvação que os gentios se circuncidassem. Olha, só deles falar isso aí, eles já estavam o quê? Jogando por terra todo o princípio do evangelho. E cumprisse a lei de Moisés. Era obedecer, né? A lei de Moisés. Negaram assim a obra suficiente de Cristo para a salvação. Então, aí, quando houve ali esse debate ali, aí foi aí que começou, né? Quando eles começaram aqui falar sobre que os gentios, né? Que a salvação
que a salvação, que os gentios, era que eles circuncidassem. Então ali começou. Então foi aonde começou o primeiro concílio em Jerusalém. Então, o que é um concílio? Concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais, de doutrinas, fé, costumes, moral e disciplina eclesiástica. Então, isso aí é um concílio. Então, ali naquele concílio foi feita o quê? Uma reunião. E essa reunião estava presidida por Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. E nessa reunião estava ali presente todos os apóstolos, as principais autoridades do evangelho estavam presentes. E cada um teve a oportunidade de falar e defender o assunto em questão de acordo com a palavra. No final, eles chegaram a um consenso, ou seja, a maioria achou bom deliberar algumas medidas. Lá no capítulo 15, 28, deixa eu ler aqui. Capítulo 15, versículo 28. Vai dizer assim, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior engano além dessas coisas essenciais. Então, não foi uma decisão somente, de homens, mas foi primeiro do Espírito Santo e depois daquelas autoridades ali do Evangelho. Então, vamos lá. Os apóstolos escolheram Barnabé, Paulo, Silas e Judas. Eles escolheram essas pessoas para levar essas informações e para jogar por terra tudo aquilo que estava sendo falado ao contrário daquilo ali. Enviaram cartas, que fossem levadas a essas cidades para as pessoas saber como se proceder à mentira, como se proceder da maneira correta para acabar de uma vez por toda com aquela discussão, Aí, vamos lá, continua lá no 28 lá. O apóstolo Pedro diz, pareceu bem ao Espírito Santo e ali pareceu bem ao Espírito Santo. E ali não deixar as pessoas debaixo daquele jugo. Então ali ele falou que pareceu bem não deixar as pessoas debaixo daqueles jugos. Eles fizeram algumas orientações. Aí nós vamos falar lá em Gálatas. Gálatas não, desculpa aí. Está no capítulo 15, versículo 29. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui. Que é... Que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então ele traz aqui algumas orientações, que é não comer carne, a ídolos, não comer animais sufocados e sangue e não participar de imoralidade sexual. Ele fala, façam isso, façam isso, é bom para vocês, não é uma imposição. Eles fazendo aquilo seria bom, não era uma imposição. Como, por exemplo, os falsos judaizantes, eles estavam fazendo. Eles estavam orientando e dizendo que era correto que era correto fazer e não impondo com os falsos judaizantes. As pessoas receberam com alegria aquelas cartas porque, de fato, o jugo era pesado. Foi o concílio, de fato, o jugo ali era pesado, Então ali foi o concílio de Jerusalém. Aí, queridos, eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui, que vai falar sobre a religiosidade.
né, a religiosidade fanática das pessoas, né? Porque é um jugo, né, que eles colocam sobre as pessoas. Colocam um jugo tão pesado na vida dos irmãos que esse irmão, ele não suporta, né, esse jugo, e que às vezes, né, nem a própria pessoa que está colocando aquele jugo ali, ele vai suportar. E a pessoa que, né, por colocar esse jugo pesado sobre a vida da pessoa, a pessoa vai acabar saindo da presença de Deus. Então nós precisamos ser diligentes com a palavra, porque aquilo que a palavra nos diz, não querer colocar nas costas de um irmão um jugo que nem mesmo nós conseguimos carregar. Então precisamos, né, estar aí diligentes, orientados pela palavra de Deus, né, para não colocarmos julgos sobre as pessoas, né, porque o jugo, ele se torna pesado, né, e a pessoa não consegue carregar, e ali ele faz o que com a pessoa? Faz a pessoa sair da presença de Deus. Então, esse foi o concílio, né, e o meu estudo terminou. Estou muito nervosa, mas é isso aí. Que Deus, né, venha abençoar ao tanto de folha, que Deus venha abençoar os irmãos em nome de Jesus, né, e que o Espírito Santo, né, ele venha trazer melhor no coração dos irmãos, para honra e glória dele, amém? Então eu quero orar com os irmãos em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã. Meu Deus, muito obrigado, Deus, pela tua presença, pela presença gloriosa do Senhor. Obrigado, Jesus, por esta palavra que o Senhor ministrou em nosso coração nesta manhã. Que nós venhamos ser, ó Pai, como aquela igreja ali em Antioquia, Deus, direcionada pelo teu Espírito Santo. Que nós venhamos ser, ó Deus, uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja, Senhor, que busca a tua palavra, para que possamos, ó Deus, fazemos a tua obra na direção do Senhor, na orientação do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã, quero pedir ao Senhor que venha continuar abençoando a todos, ó Pai, fortalecendo a todos no Senhor e nos despertando para a grande obra do Senhor, para a obra missionária, que é levar o Evangelho, que é pregar a palavra do Senhor, no nome de Jesus, que mediante a situação, que mediante a circunstância, nós não viemos recuar, mas que nós viemos ter estratégia, que nós viemos ter prudência para anunciar a palavra do Senhor e ganharmos almas para o teu reino, Deus, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém?